Olá, meus amores! Hoje vamos fazer uma jogada especial. Ela é baseada no ensinamento da minha professora Ramina Chaldai, de percepção multidimensional, que é o seguinte: a gente precisa muitas vezes ver uma situação como um todo, como algo que tem a sua ação, a sua percepção daquilo, onde que o outro faz toque em você. E isso tem uma consequência, claro, uma manifestação. E quando alguém toca em você em algum lugar de uma ferida, o nosso movimento natural deveria ser: o outro me tocou nessa ferida e eu preciso observar de onde veio isso, o que isso veio contar para mim, quais são as coisas que eu preciso fazer em relação a essa ferida, porque se está doendo, não quero que fique doendo. Quando a gente faz um movimento tradicional de apontar para o outro e dizer assim: você tem que parar porque isso aqui está doendo, e não fazer nada sobre isso, só pedir para o externo parar de cutucar na ferida, você não cura, você não resolve a situação, você só, digamos assim, coloca uma peneira no sol, né, como se diz, né, e você acaba afastando o outro, porque ou a situação, ou a outra pessoa, ou você poder fazer algo naquela direção, porque aquilo está dolorido. Então, para quem precisa hoje essa informação, nós vamos fazer uma jogada especial. Eu dividi um baralho é, entre paus, entre copas, espadas, paus e ouros, porque copas é sentimento, espadas são pensamentos e crenças, paus é a ação e ouros é a manifestação seguinte. E também vou acompanhar cada uma dessas informações com uma carta de oráculo para a gente confirmar ou observar o que esse sentimento tem que mudar ou se ele está realmente alinhado com o que está acontecendo. É uma jogada completamente nova e vamos experimentar aqui se funciona para vocês, tá certo? Então vamos começar com as copas. Temos aqui um oráculo que vai falar das copas, ou seja, de um sentimento que a gente vai tratar hoje. Talvez você precise tratar desse sentimento, é um sentimento que todo mundo tem, tá? Então não é específico para fulano, ciclano e beltrano, mas é como um exemplo. E se você percebe que às vezes você se sente dessa forma, vá procurar saber de onde vem esse sentimento e por que é que você está sentindo ele. Não existe sentimento ruim, não existe emoção ruim. A gente tem a mania de tentar eliminar os nossos sentimentos, que são desconfortáveis, mas eles são importantíssimos para a gente poder perceber o que a gente precisa curar. Porque o time que está ganhando a gente não mexe, né? A gente continua. Os sentimentos bons são bons e bola para frente, né? Então, esse lugar do sentimento desconfortável tem que ser ressignificado. Ele não é um sentimento ruim, ele é só desconfortável e a gente precisa mexer nesse lugar. Então, vamos lá. Primeira carta é dos sentimentos. O que é? Estou vendo aqui essa aqui sair. Raiva. Uf, quem é que nunca, né? Então, temos o sentimento de raiva, e vamos ver que carta de espadas causa esse sentimento de raiva. Perdão, que sentimento de copas pode estar causando. Qual copas causa esse sentimento de raiva? Vamos nessa situação, nessa pergunta. Qual carta de copas, qual sentimento causa essa raiva? Três de copas. Por que um três de copas causaria raiva? Três de copas fala de amigos, fala de alegria, felicidade, de comemoração com mais de uma pessoa. Então, pode ser que você não esteja conseguindo chamar a atenção dos teus amigos, ou você está com raiva de algum amigo que não trouxe esse outro lado, que é essa comemoração, essa se juntar a você de alguma forma.
seja porque o outro está com problemas dele, seja porque o outro não pode, seja que o outro não quer, não importa a razão do outro. A questão é, o que o outro fez é de não vir a seu encontro para uma comemoração ou para vocês estarem juntos, causou raiva em você. Quando a gente sente raiva, a gente tem um pensamento relacionado a essa raiva. Por que que eu vou ter raiva de alguém que não pode vir na minha festa, que não pode se juntar a mim? Vamos ver aqui se existe nesse oráculo alguma informação relacionada a isso. Provavelmente alguma dor sua relacionado a essa. Apareceram duas. Será que tem duas? Vamos ver aqui. Blissful Pleasure e Bellflower, que é gratidão. Então, assim, temos duas cartas que falam de bênçãos. Então, assim, é uma situação onde existiram pessoas que foram ao seu encontro, mas tem alguém que não foi. E você não está conseguindo. Sabe aquela coisa de ir sozinho na multidão? Eu tenho um monte de gente em volta de mim, mas eu não me sinto bem mesmo com esse monte de gente. É essa situação, porque vem esse lugar de sozinho na multidão, eu quero essas pessoas todas à minha volta, mas tem um monte de gente que não são as pessoas que eu quero, talvez. Esse é uma crença que pode estar sendo causada. Por que que as pessoas que estão à sua volta, que são talvez até muito mais do que essa pessoa que você está com raiva, não está por perto? Vamos dizer assim, de repente você queria ir para um jantar e que o seu companheiro te acompanhasse. E o jantar tem um monte de gente, gente interessante, gente que te encanta, que sempre você conversou, mas como seu companheiro não está lá, você está lá ruminando que o teu companheiro ou tua companheira não estão lá te fazendo companhia, você não está conseguindo aproveitar aquela situação. Então, por que que é que você ficou preso, você que está ouvindo essa leitura, né? Em que crenças é essa que te prendeu à ausência de uma pessoa e que não te permite sentir o prazer de todas as outras pessoas que estão presentes, né? 5 de espadas. Olha, isso acontece com muita gente. Vocês sabem o que acontece com você? É o que acontece com muita gente. É aquela história de que eu fico na dor, ruminando a falta, e isso não permite com que eu olhe em volta aquilo que eu poderia estar até compensando, né? Pô, fulano, fulana não vieram comigo, não estiveram presentes, mas estiveram presentes outras, e eu aproveito esse movimento de certa forma, compensador. Mas muitas vezes a gente tem a crença de que se não estiver do jeito que eu quero, uma questão controladora, eu não quero nada. Já ouviram falar disso? Então, provavelmente, essa pessoa que você gostaria de controlar, ou que você se sente magoado porque não esteve lá junto com você nessa ocasião, é muito importante para você. E essa pessoa que não esteve nessa ocasião perto de você, de alguma forma, junto com você, te causou essa ruminação mental, essa briga interna, como se você estivesse discutindo mentalmente com essa pessoa o porquê que você não veio, que você é isso, que você é aquilo, que você não fez, que você deixou de fazer, em vez de estar na presença do que está acontecendo. Quando a gente fica com essas crenças do que deveria ser, que a gente julga muito a situação sob uma ótica de expectativa, tinha que, porque eu espero que fulano, fulana faça as coisas desse jeito, a gente se perde nas expectativas, é a primeira coisa. E aí, quando a gente tem essas expectativas, a gente se perde da presença do que está acontecendo. E o que estava acontecendo aqui? Provavelmente você teve outras pessoas presentes na sua vida e você não conseguiu aproveitar essa presença dessas outras pessoas. E ficou só na emoção da raiva. Quando a gente tem essa situação, existe uma necessidade de uma ação. E pode ser que essa situação tenha acontecido no seu
quando você era mais novo e que causou esse seu desgosto em relação às pessoas que não preenchiam certas lacunas ou certos lugares. Então, por exemplo, se você é filho de pais separados, aquele pai que prometia que vinha te visitar e não vinha, por exemplo, pode ser a fonte dessa raiva. Então, você transfere todas as pessoas que não estão presentes quando prometem ou quando são esperadas, me causa essa dor. Eu lembro inconscientemente da dor, da falta dessa pessoa importante na minha vida. Isso pode ser com pai, com mãe, ou com alguém que é muito importante na sua vida, que não estava no momento que você sentiu que era importante essa pessoa estar na sua vida. Então, pessoas importantes causam essas dores e essas expectativas, quando a gente é criança, elas são muito naturais, porque a gente, como criança, tem que estar, a gente depende dos adultos para sobreviver e emocionalmente eles que são os responsáveis por criar esses vínculos. E quando esses vínculos não são criados de alguma forma, tem a falta de uma mãe, tem uma falta de um pai em algum momento da sua vida, você acaba se tornando amargurado em relação àquilo. Então, a necessidade de curar esse lugar, de aceitar todas as outras presenças que puderam ser substituídas naquele lugar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, esse pai que vinha te buscar e não veio, mas você tem um avô que é muito amoroso e que está sempre ali com você, seu pai não veio, mas ele tenta compensar, então tá, então teu pai não veio, vamos aproveitar, vamos construir aquela casa de boneca que você queria, vamos construir junto, ou vamos no cinema, ou eu vou cozinhar para você uma coisa gostosa. Tem uma outra pessoa que se coloca nesse lugar, mas como você tem uma expectativa que só podia ser aquela pessoa, você fica nesse ranço. Você não fez mais que obrigação. Esse avô, ou esse amigo, ou esse tio, essa professora, qualquer um que venha tentar substituir para fazer essa compensação, para você receber aquilo que você queria, você acaba não enxergando. E essa situação se repete por toda a sua vida. As pessoas que vêm, mas elas pisam na bola por razões das mais diferentes. Às vezes está muito ocupado trabalhando, às vezes está muito esqueceu porque está, enfim, com problemas pessoais, ou realmente não pôde ir porque estava com trânsito, não chegou na hora, ou viajou, não estava presente, não podia estar presente. Isso pode causar em você essa volta nessa dor. Então vamos ver que tipo de ação está sendo pedido para você poder curar essa dor, essa raiva das pessoas que não estão presentes quando você tem a expectativa de que elas estejam presentes na sua vida de alguma forma. The Beaver and the Birch, Home. Quando a gente fala, isso aqui é a ação que é pedida. Eu já vou falar sobre esse, porque esse bichinho aqui, que é o castor, né? O que ele faz? Ele come a madeira e ele faz a própria casa, e essa própria casa acaba se tornando uma segura normalmente a água dos rios aonde ele coloca, ele dá uma segurada na água. E isso me remete a uma coisa assim, nós somos a nossa própria casa. Nós precisávamos estar satisfeitos com a nossa própria presença e não precisar, não é não apreciar. Gente, é muito diferente. Espera aí, deixa eu jogar aqui. Essa aqui está saindo. Ah, muito bem. Então, o que está sendo pedido aqui? Parar de brigar, porque o 5 de paus é uma briga. Os 5 são sempre brigas internas. Essa aqui é uma briga mental e essa é uma briga de ação. Então, assim, é uma coisa de você brigar por. Mas nesse cartão aqui, na leitura passada, eu vi uma coisa positiva nesse lugar, que é uma briga pela luz, para chegar na luz. Então, não é
ruim de tudo. Se é uma solução que está sendo pedida, vamos lá. Deixa eu explicar aqui o que acontece com esse mocinho. Esse mocinho, ele faz a própria casa. E a casa que ele faz segura a água. A água são as copas. Então, quando você está presente na sua própria casa, você é que faz a sua própria casa, você pode sentir que você está protegido dentro de você mesmo dessas brigas internas. E você, em vez de brigar, você constrói uma escada para você chegar na luz que você é. É um lugar bem diferente do lugar de você estar brigando para destruir alguma coisa, ou brigando com o outro para chegar na luz, que a luz é para todo mundo, não é para uma pessoa só. Então, assim, não há necessidade de brigar pela luz, porque cada um tem a sua própria luz. Mas você precisa descobrir qual que é a sua luz, qual que é a sua presença, quem é você sem a necessidade das outras pessoas em volta. Essa que é o movimento que você precisa fazer, movimento da sua própria casa interna, de você cuidar da sua própria casa interna e não esperar que os outros fiquem cuidando, porque agora você é grande, você não é mais aquela criança que precisava da presença do adulto para preencher lugares e expectativas. Você já é um adulto que pode e deve cuidar da sua própria casa e aí, como eu disse antes, apreciar a presença de outras pessoas nessa outra casa, mas não necessitar a presença dos outros na sua própria casa. Então, quando você aprecia, existe um movimento muito mais bonito, porque todas as pessoas são bem-vindas e quem não pode, não pode. E você não tem a necessidade do outro para preencher espaços internos seus quando você faz esse tipo de cura. Faz sentido aí? Tá tocando em algum lugar? Então vamos lá. Vamos perguntar que tipo de manifestação é esperada quando você faz essa cura dessa criança que tinha essa expectativa de um adulto preencher algum lugar. Às vezes um lugar é até necessário, mas provavelmente, de alguma forma, ele foi preenchido por um outro adulto, porque senão você não teria sobrevivido. Normalmente, esses preenchimentos, eles são necessários, porque é uma necessidade, nós como humanos, diferente dos animais, que depois de 4 meses já acabam 5, no máximo 1 ano, se tornam independentes, né? Não necessitam mais de pais e mães. Nós precisamos, às vezes, até os 18 anos da presença de pai e mãe, porque a gente não está completamente constituído emocionalmente, nem mentalmente, né? Então, a gente precisa da presença de algum tipo de adulto. Então, no final das contas, algum tipo de adulto ou alguma outra pessoa preencheu esse lugar. Temos aqui channeling. E channeling é uma coisa de inspirar-se. Olha que legal, quando você está fazendo canalização, você está sendo inspirado pelo universo, pelos anjos, pelos seus mestres, por seres de outras galáxias, não importa. Você está sendo inspirado. Então, quando você para de brigar com os outros, para eles estarem na sua presença, para preencherem lugares teus, você se torna uma pessoa mais inteira. E essa pessoa mais inteira consegue se conectar com o quê? Com novas possibilidades, com novos trabalhos, com novas relações, com trabalhos internos que você está pronto para se mobilizar. Então, na medida em que você cura esse lugar de dor, você está pronto para uma vida nova, para começar a trabalhar num tecer de uma vida nova, num tecer de uma nova percepção dessa vida que você vai estar escolhendo, em vez de você... Porque quando a gente está nesse lugar de dor, muitas vezes a gente está dependente do que o outro faça para se sentir bem, para se sentir feliz, preenchido, satisfeito, grato. Eu preciso que o outro venha para eu sentir gratidão pelo outro, pela presença do outro, por exemplo. Quando a gente tem esse movimento aqui de inteireza, de você conseguir se ouvir a tua alma,
ouvir quem você é de verdade, novos tecidos são costurados, novas histórias acontecem, né? Então eu vou aqui jogar com um baralho que ele é completo, né? Que ele não está dividido entre paus. Deixa eu fazer aqui um movimentinho para colocar tudo no enquadramento. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui as nossas cocitas. Esse é daqui. Vou botar esses dois aqui para poder caber tudo. Esse daqui é aqui. E esse aqui é aqui, para a gente poder colocar algumas cartinhas do tarô, para ver se tem mais alguma orientação do tarô. Esse tarô é um tarô assim também muito lindo. Ele tem uma comunicação diferente. Não é uma comunicação. O nome que a autora desse tarô colocou nas cartas tem a ver muito mais com já o que é que as cartas querem dizer do que o nome da carta. Então, eu vou explicar. Vamos jogar. Por exemplo, 3 de inspiração. 3 de inspiração são 3 de ouros, perdão, 3 de paus. 3 de paus é uma inspiração. O que você faz para esse buraco que está aqui, que é esse buraco aqui, né? Ser preenchido por você mesmo. Você tem que se inspirar, você tem que se mobilizar, você tem que se inspirar, que é quase essa mesma carta aqui que está falando, né? Para você seguir na vida sem precisar e as coisas fluírem, se elas entrarem num consenso interno, né? Vamos ver mais uma. Temos aqui 4 de material. Materiais são os ouros, então é matéria, né? Manifestação. Então, quando a gente está no 4 de material, embaixo da crença, existe aqui o 4 normalmente de ouros é um lugar de medo, de perda da estabilidade. Mas ele também é uma construção da estabilidade. Então, na medida em que você mexe nas suas crenças relacionadas a como você se sente em relação ao mundo, ao que o mundo faz, você vai ficar cada vez mais estável no jeito que você leva a vida. Então, perceba como é importante fazer essa cura das expectativas do que os outros fazem, para você se sentir bem, independente do que o outro faça. Muito bacana esse baralho, né? Aqui temos a temperança. Neste aqui eu coloquei todas as cartas dos menores e os maiores. Aqui eu só coloquei os menores, para a gente poder jogar. Então aqui temos uma carta maior. A temperança, ela fala do quê? Senta que lá vem história. Por quê? Porque para a gente reconstruir a nossa casa interna, demora um tempinho, gente. Não é mágico, não é esse lugar de que eu resolvo uma crença e aí tudo muda na minha vida. Não é verdade, mas a gente vai reconstruindo aos poucos a cada liberação desses lugares que não são nossos mais. Que assim, eu não preciso mais pensar assim, eu não preciso mais fazer assim. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho até muito parecido com o do castor, que quebra uma árvore por vez, ou traz um galho por vez lá para o rio para fazer a casa dele. É muito nesse sentido. Tenha paciência com você, tenha paciência com os resultados, porque tenha compaixão por você mesmo, porque demorou quantos anos para você se tornar essa pessoa que você é hoje, que você está reparando que tem crenças do jeito que você tem e que não te servem mais. Alguns, né, dependendo da idade de quem está lendo isso aqui. Então, vamos agora para a última, orientação, ligados às manifestações. Temos aqui o 7 de paus. 7 de paus é essa abertura maravilhosa, né, da sua luz interna.
É de novo a mesma coisa. Na medida que você mostra quem você é, que mostra a sua luz, você manifesta cada vez mais essa integridade do seu próprio ser, sem mais esses buracos, sem mais essa necessidade de ser, de seguir padrões mentais que não te servem mais. Gente, eu adorei inventar essa moda. Vamos jogar outras vezes com outros temas, provavelmente. Eu espero que vocês tenham também aproveitado essa oportunidade para olhar para dentro e se sentirem acolhidos nesse lugar, dessa dor que vocês têm, porque essa aqui é um exemplo de dor, que é todo mundo pode ter esse exemplo de dor dentro de si, umas pessoas mais, outras menos, né? Dessa falta dessa pessoa importante, que é essa pessoa importante na sua vida. Pode ser que ela estivesse presente fisicamente, mas emocionalmente não estivesse, ou estivesse presente fisicamente, mas não o tempo que você acha que era bom para você. Quando a gente, na minha época, né? Porque eu já faço 60 anos, então eu estou aqui faz um tempinho. Os pais trabalhavam fora, agora as mães também trabalham, né? Mas os pais eram muito pouco presentes porque eles ficavam direto. 8 horas de trabalho não era como hoje, que você pode trabalhar online, você vê seu pai lá trabalhando, mas você vê ele. Não, eles ficavam fora, muitas vezes trabalhando muito mais do que 8 horas, e ainda pegava trânsito para ir, trânsito para voltar, não muito diferente do que acontece hoje com muitas pessoas, com muitas famílias. Então a presença dessa figura masculina não era tão presente. E muitas pessoas podem ter sentido falta desse pai, mesmo ele estando casado com a sua mãe e presente na sua vida, né? Então ele estava sempre trabalhando, sempre tentando colocar o arroz e feijão na mesa e não estava presente na sua vida, estava só fornecendo para você aquilo que você precisava para a sobrevivência. E isso é uma falta emocional, provavelmente, do pai ou da mãe, se for a mãe que tinha esse processo de provedora, né? Tinha esse lugar de provedora. Então, a falta de alguém importante, pai ou mãe, na nossa vida, pode causar essa exigência que o outro faça o que eu acho que ele tem que fazer para preencher esse lugar de dor. O ideal, como eu coloquei aqui, é vá curar essa sua criança interior. Se você quiser uma ajuda nesse sentido, mande um e-mail para mim, a gente marca uma sessão de orientação, com tarô, sem tarô, do jeito que você desejar. Espero que isso possa te ajudar de alguma forma. Existem técnicas, se você sentir que eu não sou a pessoa indicada, existem técnicas de várias ordens diferentes, na psicologia, na constelação, enfim, apometria. Gente, tem, tem para todo mundo, tem para todo gosto, para você poder curar essa sua criança interior ferida e que te causou essa raiva interna que você está precisando acolher. Não é eliminar, gente, é acolher essa dor. Porque quando a gente está com raiva, tem uma dor ali que a gente está tentando esconder, que é uma dor de tristeza por aquilo não ter acontecido do jeito que a gente imaginava, quando a gente esperava, certo? Muito bem, falei muito aqui. Adorei fazer essa leitura nova, espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, dê o seu joinha. Essa maneira vocês fazem essa troca energética comigo, vocês ajudam o canal e eu ajudo com vocês com essas minhas falas através do tarô, tá certo? Comentem também, porque isso também ajuda muito o canal a crescer, assim outras pessoas podem também, o canal, o YouTube entende que as pessoas estão achando que é relevante esse tipo de fala e eles vão passar para mais pessoas, tá certo? Vamos fazer esse tipo de leitura mais vezes, eu gostei demais dessa minha invenção e a gente se encontra numa outra leitura, tá certo? Mande um e-mail para mim no curaticats@gmail, que é o que está na descrição do vídeo, se quiser falar comigo para marcar qualquer tipo de trabalho, seja de tarô, seja de aconselhamento. Combinado? Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau!